O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Professores pedem na Câmara Municipal saída de Paulo Garcia da Prefeitura. Sessão tumultuada acabou suspensa. Polícia Federal deflagra a operação contra a exploração ilegal de madeira. O custo de vida do goianiense ficou mais caro em maio. Aumento da inflação foi sentido principalmente no supermercado. E ainda você continua acompanhando a série de reportagens sobre a escalada da violência em Goiás. Quinta-feira, 5 de junho de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. Uma verdadeira confusão. Assim foi a visita dos servidores da Educação Municipal à Câmara. A sessão dos vereadores teve que ser suspensa com a exaltação dos manifestantes. Eles querem o prefeito Paulo Garcia fora da administração municipal. Segundo os manifestantes, o chefe do executivo da capital descumpriu decisões da administração municipal e não tem gerido de maneira eficaz os recursos públicos. Centenas de professores e servidores administrativos da rede de ensino de Goiânia se reuniram na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira. O ato teve por objetivo a apresentação de pedido de impeachment do prefeito Paulo Garcia. A reivindicação, de acordo com os manifestantes, se justifica por 3 razões: caos administrativo, descumprimento de decisões judiciais e má gestão de recursos públicos. Nós estamos vendo um desserviço da prefeitura com toda a comunidade que mora em Goiânia. Nós, como funcionários, nós sofremos mais ainda, porque além de morar em Goiânia, está sofrendo com o lixo, está sofrendo com o descaso da prefeitura, ainda a gente sofre diretamente com a questão do salário. As gratificações não estão sendo pagas e outros pontos que a gente vem reivindicando. Ao entrarem em plenário, os professores tiveram direito a 10 minutos de palavra diante da tribuna. O tempo seria dividido entre 2 representantes do grupo, mas o primeiro orador acabou tendo sua fala suspensa pelo presidente da Casa de Leis, vereador Clécio Alves, do PMDB. O senhor Antônio ofende a presidência, ofende os vereadores, ofende a casa, ofende o plenário, não respeita o professor que usa palavras de baixo calão, como todos vocês puderam ali gravar e ouvir. Na minha concepção, não pode se dizer professor e representante dessa categoria tão importante. Eu exijo respeito a este plenário. Os dizeres de que os vereadores são coniventes com os problemas enfrentados pela capital também irritou ao oposicionista Anselmo Pereira, do PSDB. Quem mais ajudou esse movimento fomos nós. Nós cedemos a nossa casa, cedemos as nossas mesas. Agora, quem votou do lado de lá, não fomos nós. Eles, sim, na época da eleição, votaram do lado de lá. Que vão à prefeitura e cobrem aquilo que nós aprovamos. Nós estamos aqui para falar a verdade. Doa a quem doer. Não estamos aqui para defender ninguém, nem A, nem B, nem a oposição, nem a situação. Estamos aqui para defender a sociedade que já não aguenta mais esse prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Após o desentendimento, a sessão foi suspensa pelo presidente Clécio Alves e os professores seguiram ao protocolo. Agora, resta à Procuradoria da Casa analisar o embasamento legal do pedido para que o mesmo seja posto em votação, possivelmente na sessão da próxima terça-feira. Existem sim desmando de ordem judicial, atos de improbidade administrativa que configura, né, uma abertura de um processo como esse que vai ser aberto à comissão na terça-feira próxima agora, para investigar se realmente há veracidade nesses documentos apresentados e se existe a possibilidade de colocarmos em votação um ato como esse que está sendo colocado. Então, com certeza, esses dados já estão sendo averiguados, já estão sendo controlados também por parte de alguns vereadores e a gente espera que possa sim ser instalada essa comissão processante e que a gente possa dar andamento nesse processo. E a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira em Goiás e outros 6 estados uma operação de combate à quadrilha especializada na exploração ilegal de madeira. A operação, batizada de Metástase, acontece no Dia Mundial do Meio Ambiente.
A Operação Metástase da Polícia Federal faz referência à forma como a organização atuava na exploração do Cerrado, como um câncer que se espalhou pela região. De acordo com o IBAMA, o bioma já perdeu mais de 60% da vegetação original por causa da exploração ilegal. Nessa operação foram identificados em um ano, pelo menos, transação de 210 mil metros cúbicos de carvão comercializados e utilizados irregularmente. Valores, multas, estima-se que até a conclusão da operação chegará a 60 milhões de reais em multas, cerca de 300 autos de infração, e aí existem diversas apreensões e embargos ainda em conclusão. A ação da Polícia Federal, desencadeada no Dia Mundial do Meio Ambiente, desarticulou uma organização criminosa que desmatava a área de vegetação nativa para a produção de carvão. O esquema teve a participação de funcionários públicos da Secretaria do Meio Ambiente. Eles homologavam as declarações falsas que os responsáveis técnicos prestavam em favor de seus clientes nos licenciamentos ambientais e acabavam por contribuir com a superestimação de créditos fictícios em favor do produtor. Aí ele pegava esses créditos que eram fornecidos no sistema DOF e vendiam só os créditos, não vendiam o carvão. O transporte físico do carvão não se dava só a movimentação virtual. E aí o intermediário de posse desses créditos revendia esses DOFs para um carvoeiro que produzia um carvão irregular que era esquentado com esses DOFs. Estão sendo cumpridos 48 mandados de prisão temporária, 46 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de condução coercitiva em 7 estados, entre eles Goiás. As siderúrgicas que compravam o carvão ilegal também serão responsabilizadas. Eu vou denunciá-las criminalmente, porque isso é crime, não é? E o órgão ambiental vai tomar as medidas administrativas, que suspensão, multa, interdição, né? A lei prevê uma série de medidas administrativas. Inclusive, no processo penal, que é mais específico, né? A gente vai depois solicitar também, em razão da reiteração, medidas de interdição e outras, né? Porque se não houver uma paralisação por parte dessas siderúrgicas, né, o esquema vai continuar. A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos informou por meio de nota que não há servidores da pasta envolvidos com a Operação Metástase deflagrada hoje pela Polícia Federal e o IBAMA. A ACEMAR informou ainda que vem ajudando o Ministério Público Federal a respeito de licenças de desmatamento e carvoejamento há cerca de 2 anos e que também colabora no combate ao trabalho escravo em carvoarias, juntamente com a Procuradoria Regional do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no estado de Goiás. E dia 5 de junho é conhecido como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pensando nisso, a construção civil procura elaborar instalações adequadas. Triagem e processamento de resíduos não só podem melhorar economicamente, mas deixar ela ainda mais bonita e agradável. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o incorporador e diretor de Meio Ambiente do Sindicato da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Gustavo Veras. Olá, Gustavo, boa noite, Olá. Tudo bem contigo? Obrigado por estar conosco. Boa noite, Sigimar. Boa noite a todos os telespectadores, eu que agradeço. Um dia muito importante para todos. Civil. Gustavo, a questão dos despejar menos resíduos aumenta a qualidade de vida dos habitantes. Isso também é regulamentado em algum tipo de lei? Sim, existe toda a obra, todo empreendimento, ele requer um licenciamento ambiental. Então, para o projeto de um empreendimento novo ser aprovado na prefeitura, é exigida uma licença ambiental e essa licença, ela prescreve, na verdade, a construtora se compromete durante a execução do empreendimento, a manejar
de maneira correta os resíduos gerados pelas construções, que nós sabemos que é um volume, de certa forma, de grande porte, né? E que se nós tivermos aí uma destinação adequada e um manejo adequado, nós temos uma grande chance de minimizar os impactos que a construção civil causa ao meio ambiente. Nós falamos muito sobre sustentabilidade, sobre reciclagem. É possível reaproveitar esses restos de resíduos da construção civil? É possível, perfeitamente. Inclusive, o Sinduscom, até como entidade representativa e representante das construtoras de Goiás, vem juntamente às federações, aos órgãos públicos, tentando firmar uma parceria aí público-privada no sentido de se instalar uma usina de reciclagem para atender as obras do município, Goiânia e em torno. Essa usina, ela teria plena condição de fazer, além de proporcionar a destinação adequada dos resíduos, fazer com que eles tenham também um papel importante no processo. Os resíduos da classe A, que nós chamamos, que são tijolos, restos de concreto, de argamassas, eles podem perfeitamente ser triturados e acondicionados para que sejam usados novamente na confecção de blocos de concreto, de manilhas de concreto, subbase asfáltica, que pode ser usado pelo próprio poder público, nas construções de casas populares, de habitações de caráter e de interesse social. Então, nós resolveríamos uma problemática de não estar levando esses resíduos sólidos para os aterros sanitários, que todos nós sabemos que já estão aí com a capacidade quase que total comprometida, fazendo com que a vida útil dos aterros sanitários aumentasse. E, além disso, nós traríamos ou proporcionaríamos a confecção de materiais com esses restos de argamassa, de cerâmica, que são gerados pelas obras. Essa é uma medida aí fundamental para que nós realmente cheguemos a ter uma sociedade economicamente, socialmente mais justa e mais correta. Pois é, você falou sobre a questão do aterro sanitário, né? O aterro sanitário da Comurco, por exemplo, está abarrotado e acredito que outras capitais também estejam na mesma situação, né? Sem contar aquele pessoal que, infelizmente, por um problema social, acaba lá vivendo do lixo. As usinas seria uma alternativa viável para poder minimizar esse problema? Completamente. Nós aí proporcionaríamos, porque hoje o resíduo classe A, que são restos de tijolo, cerâmica, argamassa, concreto, eles são destinados aos aterros sanitários. Então, enquanto nós temos aí um recebimento pelo aterro sanitário de aproximadamente 1.300 toneladas de lixo domiciliar por dia, com os resíduos da construção, esse volume passaria a 2.300 toneladas. Então, assim, é um aumento significativo e que se a gente destinasse para as usinas de reciclagem, a vida útil do aterro sanitário ela aumentaria aí muito. Então, é realmente uma solução e a mais importante e a fundamental que nós vemos hoje para a problemática dos aterros sanitários. Eu quero agradecer a presença do Gustavo Veras, ele que é diretor de Meio Ambiente da Sinduscom, esteve conosco nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Gustavo, bom trabalho para vocês lá e que tudo seja feito dentro das normas, contribuindo aí para a vida salutar do nosso ecossistema. Boa noite, obrigado por ter estado conosco. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e o meio ambiente também agradece essas medidas e esses movimentos em prol dele. E vereadores da base de apoio ao prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, se reuniram hoje para discutir a decisão da Justiça, que vetou a desafetação de áreas públicas. A Câmara Municipal aprovou no mês passado a liberação para que a prefeitura pudesse vender, doar ou transferir a propriedade de 18 terrenos na capital. Na tarde da última quarta-feira, o juiz Fabiano Aragão, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, expediu liminar proibido à prefeitura de vender quaisquer área pública. A decisão atende ao pedido feito pelos vereadores da oposição ao prefeito Paulo Garcia, que não concordam com a autorização dada pela própria Câmara para que o município possa fazer a negociação envolvendo 18 glebas de terra.
O vereador Elias Vaz, do PSB, se diz satisfeito com a posição da Justiça. Felizmente, nós tivemos essa decisão em forma de liminar e hoje a Prefeitura está impedida de vender essas áreas. Da decisão ainda cabe recurso, mas, de acordo com Elias, a resposta rápida precisa ser comemorada, pois impede, ao menos por agora, que a atual gestão se desfaça de bens coletivos. Até porque se a Prefeitura vende as áreas e somente no final da decisão é que nós tivéssemos uma decisão final, aí já teria vendido, o prejuízo já estava colocado. Então, essa decisão liminar é muito importante, que ela impede essa venda, né? Então, hoje o que está valendo é não vender, né? Então, isso é fundamental. O custo de vida do goianiense ficou 0,79% mais caro em maio, um pouco maior do que o mês de abril, ou seja, comer, pagar as contas do dia a dia e se locomover vai ficar mais difícil. A passagem de ônibus foi um dos itens que mais pesou no bolso do goianiense, junto com as contas de água e esgoto. O reajuste de 10 centavos na tarifa do transporte público na capital foi o que impulsionou a inflação no mês de maio. O aumento de 3,70% na tarifa, que passou de R$ 2,70 para R$ 2,80, seguido pelo aumento de 5,59% nas tarifas de água e esgoto, foram os dois principais vilões na inflação no último mês. O grupo de alimentação também contribuiu com a alta. Ganhou destaque a carne bovina, que ficou mais cara 2,13%. As frutas com aumento de 2,6% e os principais itens do café da manhã: o açúcar, o tradicional cafezinho e o pão francês, que subiu 2,38%. A pressão veio principalmente do grupo de transporte, porque em Goiânia nós tivemos o reajuste da tarifa do ônibus urbano. Mesmo que essa tarifa não tenha sido muito elevada, né, foi de 3,70, pelo fato do item ser de muito peso no bolso do consumidor, acaba que pressiona o índice e ele foi, na realidade, o vilão da inflação em maio. A cesta básica ficou mais cara no mês de maio 0,83% e está custando R$ 260,31. Está mais cara R$ 4,29 em comparação com o mês de maio de 2013. A expectativa é que a inflação recue no mês de junho. Nós estamos esperando que para junho, né, os alimentos não pesem tanto no bolso do consumidor, não há nenhuma tarifa pública em vigor, né? Então a gente pode esperar aí um cenário mais otimista da inflação e um número bem baixo. E hoje você confere o segundo capítulo da série Caos na Segurança Pública. Em Aparecida de Goiânia, a situação não é muito diferente da vivida aqui na capital. O crime mudou a estrutura física do comércio e a maneira de tratar os clientes. Mas não é só isso. Chacina e montagem também são a realidade do município. Um dos episódios ocorrido em agosto do ano passado tirou a vida de 4 adolescentes. O crime ficou conhecido como a Chacina da Serra das Areias. Entre os 4 jovens que foram assassinados, 3 eram adolescentes. Denis Pereira dos Santos, Raíssa Souza Ferreira e Daniele Gomes da Silva. Ambos tinham apenas 16 anos de idade. O mais velho entre as vítimas é Neylor Henrique Gomes, de 18 anos. Os 4 jovens também foram executados com um tiro na cabeça. 9 meses depois, voltamos na região onde tudo aconteceu. O bairro continua muito violento. Nossa equipe conversou com várias pessoas, mas todas com medo não quiseram se identificar. Até abril desse ano, 458 estabelecimentos comerciais foram roubados e furtados na cidade. Nós estamos no Independência Mansões, um dos bairros mais perigosos de Aparecida de Goiânia. Aqui são constantes os homicídios, são várias bocas de fumo, segundo os próprios moradores, aqui em toda a região. E diante desse quadro perigoso, os comerciantes se veem nessa situação. Eles colocam grades para se sentirem um pouco mais seguros. Vou conversar com mais uma comerciante aqui que, por medo de se identificar, prefere não aparecer. Como é que fica a situação da senhora? A senhora é um comerciante, paga imposto e tem que colocar essa grade. Como a senhora se sente? Lesada, né? Porque não tem segurança nenhuma. A gente tem que ficar preso, porque o bandido fica solto quantas e quantas vezes já foram assaltados
senhora está aqui no seu comércio, mas está presa entre grades. Qual o motivo? Por medo, por assalto. Eu já fui assaltada, eu fui vítima. Então, depois do assalto, a única providência que eu tive que tomar foi colocar a grade. Por medida de segurança, me senti um pouco mais segura. Porque aqui no meu comércio trabalha eu e meu esposo. E quando ele sai, imediatamente já puxa a grade. Se vier cliente, eu peço para esperar um pouquinho e atendo através da grade. Inclusive, chegando o cliente agora, é dessa maneira que a senhora tem? É dessa maneira. Infelizmente, eu vou ter que perguntar para ele o que ele deseja atender ele pela grade. Como que o senhor se sente? O senhor que tem uma longa experiência em ser atendido hoje com essas grades. Antigamente era assim na sua época? Era não. Era tudo aberto. Quem entrava, saía, todo mundo. Você não via roubo, não via vandalismo, não via nada. Agora hoje, quando o senhor precisa de atendimento, nesse local e em outros locais, tudo com grade? Na grade, tudo na grade. No mapa da violência, entre janeiro e abril desse ano foram registrados 114 homicídios em Aparecida de Goiânia. O setor Garavelo foi considerado o bairro mais violento da cidade, com registro de 8 homicídios. 6 pessoas foram assassinadas no bairro Cardoso 2 e outras 6 perderam suas vidas no Independência Mansões. O Jardim Tiradentes também aparece nessa estatística negativa, com registro de 6 homicídios. Pois é, na semana passada, um boato espalhado nas redes sociais vem causando dor de cabeça. Uma mensagem de voz circulou pelo WhatsApp e o conteúdo do áudio alertava para um possível serial killer solto em Goiânia. O suposto homem estava atacando mulheres que andavam a pé. Ele pediu o celular e em seguida atirava no tórax das meninas. O caso foi desmentido pela Polícia Militar e para falar sobre a formação psicológica do serial killer, eu converso agora com o psicólogo forense e perito criminal Chouso Abe. Doutor Chouso, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar conosco. Prazer estar com vocês aqui. Doutor Chouso, esse episódio ele marcou muito. Eu me lembro que as pessoas na semana passada para retrasada ficaram alerta, principalmente as moças. O que de fato é um serial killer? Qual que é o perfil psicológico dele? Certo. Bom, um serial killer, a princípio nós temos uma questão de que é um assassino e provavelmente ele existe uma grande possibilidade de um serial killer ser um psicopata, mas uma característica forte que ele tem é a questão de que o serial killer tem um padrão de atuação, tem uma forma de agir e ele faz isso de uma maneira muito trabalhada, muito arquitetada e não é de uma maneira impulsiva, né, ou instintiva. Ele pensa, planeja e executa aquilo que ele deseja. Ele sente o prazer em matar as pessoas por ser considerado uma psicopatia? Sim, existe a questão seguinte, imagina um artista que faz um quadro onde ele pensa na obra que ele vai realizar, então ele faz aquele quadro, ele deixa aquela assinatura dele e ele tem sim prazer naquilo que ele está fazendo. Só que a grande questão de um serial killer é a falta de empatia com o ser humano de um modo geral, não somente com a vítima. Se ele escolheu aquela vítima, aquele perfil de vítima, né? Porque geralmente um serial killer ele tem um padrão de vítima, geralmente usa, pode ser a mesma arma, né? O lugar ele prepara, ele pensa, né? E por que é considerado um serial killer? Por conta desse padrão de que ele vai fazendo com suas vítimas. É diferente, nós temos às vezes matadores por aí que não tem esse padrão, vai matando às vezes porque foi pago para matar ou porque tem ódio de alguém, e então são diferenciados. Um serial killer ele tem um padrão muito organizado dessas questões. Existe um seriado dos Estados Unidos muito famoso que passa na TV fechada do Brasil, que é o serial killer um pouco diferente, né? Que é o Dexter. Psicologicamente falando, doutor Chouso, até que ponto uma criança, um adolescente, um pré-adolescente assistindo esse tipo de episódio na televisão, é possível ele ser manipulado, ele colocar aquilo como um gosto e se transformar no psicopata? Ou a pessoa já nasce ou lá na formação cognitiva inicial é que ele se transforma? Sim, essa é uma pergunta interessante porque aí nós vamos... A ciência até hoje também não conseguiu responder se a pessoa nasce psicopata ou se ela desenvolve essa psicopatia no decorrer da vida dela, com aquilo que vem acontecendo no dia a dia dela, né? Agora, o fato de assistir um seriado é pouquíssimo provável que isso vai influenciar a vida dessa criança. Agora, pode ser que um adulto que já tem essa tendência, esse instinto dentro dele, esse desejo de matar, vê um seriado, pode ser que ele se inspire em alguma coisa e queira fazer. O que muitas vezes nós
nós temos na nossa sociedade é imaginar que um serial killer é aquele serial killer que vem dos Estados Unidos ou que vem de lá da Europa, que tem uma forma de atuar bem específica, né? Mas os nossos aqui no Brasil, eu trabalho dentro da Agência Prisional de Aparecida de Goiânia, já conversei, já atendi muitas pessoas que cometeram vários tipos de crimes, e as pessoas que estão aqui no Brasil, eu acredito que tem uma forma diferenciada de fazer, porque o acesso às informações é um pouco menor aqui no Brasil para essa população, então acho que a atitude deles também é um pouco diferenciada, né? Mas a questão existe ali a falta de empatia com o ser humano, com o outro. Serial killer, né, que é na tradução mais próxima, matador em série. Dr. Souza, eu nunca ouvi falar de mulher matadora em série, serial killer. O senhor já viu algum caso? Eu nunca acompanhei nenhum caso, né, de uma mulher que fosse serial killer, né? Mas se você me perguntar se pode existir, sim, eu acredito que possa existir, sim. Mas a mulher hoje nós temos um diferencial, né? No nosso próprio presídio aqui de Aparecida de Goiânia, nós temos uma população carcerária feminina no regime fechado, aproximadamente 50 a 60 mulheres, enquanto que no regime fechado masculino nós temos 1.500, 1.600 homens. Então, assim, a diferença é muito gritante em relação à mulher criminosa e o homem criminoso. Tomara que seja realmente um boato, porque isso até hoje ainda está causando medo em muita gente. Com certeza. Nós conversamos com o psicólogo forense e perito criminal Souza Abe, falando sobre as características do serial killer ou matador em série. Doutor Souza, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Uma boa noite, tudo de bom, senhor. Boa noite. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com Luiz Duarte e os principais destaques do esporte com o programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.